Oi, gente, meu nome é Jéssica e hoje a gente vai analisar duas obras de arte que abordam a temática racial, abrindo o leque aí para discussões sobre a representação do negro no século XIX e nos dias atuais. Então, a gente vai começar pelo primeiro autor, que é o José Correia de Lima. Ele estudou na Academia Imperial de Belas Artes, tornou-se desenhista, pintor e depois ele veio a lecionar nessa mesma escola. Ele deu aulas para pessoas importantes como Victor Meirelles, mas também, assim, suas produções não foram muito notórias, né? Ele fazia retratos da elite imperial e seus quadros meio que se resumiam a retratos da elite e de alguns pequenos grupos. O José Correia de Lima produziu o retrato do intérprete do marinheiro Simão, carvoeiro do vapor pernambucana, por volta de 1853. Porém, esse quadro só foi exposto 2 anos após a sua morte, em 1859, na Exposição Geral de Belas Artes. Simão, que é essa pessoa que foi retratada nesse quadro, era um preto livre. Ele veio de Cabo Verde para trabalhar aqui no Brasil como marinheiro e ele aceitou um trabalho que iria percorrer o caminho entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Porém, esse navio que ele estava naufragou e ele conseguiu salvar 13 pessoas sozinho e recebeu muitas honrarias pelo seu ato, né? Ele teve sua gravura publicada em alguns jornais, tanto no Rio de Janeiro como em Portugal, mas esse foi o primeiro quadro que a gente pode dizer assim, que era um retrato heróico do afro-brasileiro. E isso é um significado muito grande, né? Quando a gente olha essa imagem, o que chama a atenção pra gente? Tem uma luz direcionada pro rosto desse personagem, né? E traz uma sensação de paz, de calma. É, ele está vestido com roupas azuis, que eu não sei se tem alguma referência com a roupa dos marinheiros da época, mas seu corpo está à mostra, o que é uma coisa que geralmente não acontecia nos retratos da elite, né? A elite sempre vinha cheia de vestimentas, com roupas até o pescoço, todo o corpo coberto, mas no retrato do marinheiro Simão, ele vem com o corpo à mostra. E isso pode ter algum significado por trás, porque o corpo do negro, nessa época, principalmente, era simbolizado como um corpo perfeito. Em alguns quadros, eles eram realmente pintados como corpos esculturais. E estava como se fosse uma moda na época pintar o corpo do negro dessa forma. Então, talvez o autor ele tenha seguido essa temática, né, da sexualização do corpo negro e trazido esse tom a mais pro herói. O que é muito interessante também na época é que os negros não eram retratados, eles eram pintados na sua vida cotidiana, em trabalhos braçais, seja no campo ou na cidade, mas ele era sempre mostrado como um objeto ou como o castigado, ou o humilhado, ou a pessoa. Sempre uma coisa que um branco não estaria fazendo aquele papel que ele estava fazendo. Então, o negro ele vem como objeto e como ferramenta alavancadora de riqueza para o homem branco nessa época. Nessa história, assim, que a gente está analisando, agora a gente vai olhar o lado atual. Então, a gente pegou como autora a artista Rosana Paulino. Ela é uma mulher preta, pesquisadora, educadora, artista plástica. Ela é doutora em poéticas visuais pela ECA USP e é uma das principais artistas da atualidade brasileira. Ela já participou de diversas exposições pelo Brasil e pelo mundo e carrega nas suas obras temas relacionados a questões raciais e com foco direcionado na mulher, principalmente na mulher negra e na sua vivência dentro da sociedade. Hoje a gente vai falar sobre a série Bastidores. Foi uma série criada, composta, né, pela artista por fotografias que foram quimicamente estampadas em tecidos de mulheres negras, de fotos que
não são tiradas pela artista, né? Mas fotos que foram tiradas por outras pessoas, fotos 3x4, com aquelas plaquinhas e os números de identificação bem característicos da época. E assim, no rosto delas, a gente consegue enxergar que tem uma história, que essas fotografias vêm carregadas de uma bagagem, né? E tem muito simbolismo nessa obra. Nos bastidores, a artista ela usa essas fotografias impressas em tecido, estica, né, esse tecido em bastidores mesmo de madeira para bordar, sabe? E com a linha preta, ela vem bordando, mas esse bordado, ele não vem com um embelezamento visual, mas ele vem carregado de sentimento. São linhas pretas, que são como tarjas, que costuram as bocas, os olhos, as gargantas. Então, essas linhas que são costuradas nesses rostos, elas mostram uma marca, né? Elas escondem o olhar, escondem a expressão, mas elas gritam ao mesmo tempo, porque quem passa por ali enxerga que elas estão gritando, é um pedido de socorro. A princípio, o tema, né, da série Bastidores, ela veio em decorrência da violência doméstica. E nesse caso, meio que tudo parece realmente se encaixar, porque os materiais utilizados, eles remetem ao universo feminino, tudo se encaixa, né? Porque tem essa coisa do doméstico, porque quem borda normalmente é a mulher, e antigamente a mulher tinha essa função da bordadeira, da moça recatada, que ia lá, sentava e bordava, então tinha tudo perfeito e tal. Só que nessa série, ela não borda perfeito, ela borda mal feito, mas é pra gente realmente ver essas marcas, né? Apesar dessas mulheres não serem identificadas com seus nomes, como no retrato do marinheiro Simão, que tem no seu título um nome dele, essas mulheres elas dão voz e representatividade para milhares de pessoas, milhares de mulheres que passaram ou que passam ainda por esse tipo de violência, né? Em ambos os quadros, a imagem do preto levanta questões. Primeiro, em um quadro com um preto retratado como um herói, que naquela época, você pensa que no século XIX, em uma sala onde tivesse expostos vários retratos, um único preto na parede, como que você ia se sentir? Então, foi um choque para a sociedade. Então, a gente se pergunta se essa bravura dele, se esse ato heróico não tivesse acontecido, será que teria um preto exposto como herói ou exposto, seja como um membro da elite dentro desse espaço? E nos bastidores, a gente não conhece essas mulheres, né? Mas a gente sabe que essas pessoas existiram, que elas vêm com uma bagagem, que elas trazem experiências, a gente sabe que aquelas fotos são reais. E por meio das artes, essas duas obras conseguem gerar questionamentos, né, pra gente. Então, o questionamento principal que eu enxergo é ver o corpo como um ato político, a cor como um ato político, onde que os negros se encaixam dentro da nossa sociedade, como que ela está organizada e como que eles podem fazer para estar cada vez mais ocupando esses espaços que é deles de direito também. Como a gente pode fortalecer essa luta, mesmo que você não seja participante, que você não pertença àquele tipo de etnia, mas como você pode fazer para alavancar o sucesso desse preto ou dessa pessoa que também está tentando, né, conseguir um espaço, muitas vezes que é negado apenas pela sua cor. Então, eu acredito que as duas obras vêm
mesmo com esse caráter de ocupação de espaços. Ocupação de espaços e apresentação de histórias. Eu acho que é isso por hoje. Espero que você tenha gostado. E é isso então. Tchau!